Diz aí pessoal, Super Time aqui trazendo mais um vídeo, galera. E hoje eu estou aqui trazendo um vídeo meio diferente pra vocês, que é jogando o emulador de Play 2. Porém, esse vídeo é um pouco mais sobre como ele fica renderizado em 1920 por 1080, que é a resolução dele, é a resolução Full HD no caso, né? Então o PlayStation 2 ele tem a resolução mínima de 480p, certo? Que vocês vão ver nesse vídeo, a resolução nativa do PlayStation 2, que é uma resolução não muito bonita, uma resolução bem feia, pra falar a verdade pra vocês, tá? Eu já jogava ele antigamente na televisão com essa resolução, e a resolução máxima dele, se eu não me engano, era 1080i, que é a imagem entrelaçada, que geralmente é uma imagem colocada na outra. Vai ter uma imagem aqui pra vocês ver, uma explicação pra vocês entender. E quando ele se mexe, você consegue ver tipo as faixinhas da imagem se mexendo. O que fica bem feio, sabe? Fica bem estranho, que eu realmente não gosto muito. Então o lance do P é mais bonito, é mais interessante. Então, como eu tava fazendo algumas lives, jogando Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, que eu estava com muita vontade de jogar, eu pensei, eu comecei a fazer umas lives desse jogo, já que tô com vontade de jogar, né? Eu trouxe ele renderizado em 1080p, né? Porque nas lives eu comecei fazendo só em 480p. E depois eu pensei assim, cara, eu vou dar uma olhada pra ver se consigo melhorar. Daí eu fui lá, mexi em umas coisinhas e consegui deixar ele bem top. Porém a gente acaba correndo por alguns bugs, né, durante essa coisa. Porque vocês podem ver durante o jogo que sempre vai ter um bugzinho ou outro que vai acontecer no jogo, sabe? Então você vai ver que no jogo tem algum bug de sombra, algum bug de... Sempre tem algum bug, sabe? Alguma parada meio chatinha que atrapalha, mas não atrapalha tanto. Pelo menos no meu ver, fica uma parada que não atrapalha tanto, sabe? Então, aqui como vocês estão vendo agora, é o Dragon Ball renderizado em 1080p. Ele não tá entrelaçado, ele tá com filtro bilinear e trilinear. Ele tá com tudo no mais agressivo e no mais forte possível. Óbvio que não vai ter muita mudança do 480p pro 1920, que é o Full HD, mas eu não digo pelo fato de, tipo assim, porque o jogo ele foi feito para uma plataforma. Então, a gente pode renderizar essa plataforma em 1080p, só que ela nunca vai ser, digamos assim, mais perfeita do que ela foi projetada para ser, entendeu? Então, algumas coisas vão ficar melhores no 1080p, outras coisas vão ficar mais ou menos iguais. Então, passando do 1080p para o 480p, que é o nativo do PlayStation 2, a gente pode ver algumas coisas, como um blur, que era muito famoso no PlayStation 2 pelo fato de você não precisar renderizar tanta distância no jogo. Um pouco mais de coisas quadráticas e pontudas, porque não tinha o anti-aliasing super fodástico na época, né? Então vocês vão ver aí um pouco da gameplay que, tipo, o jogo ele desce um nível muito alto. Esse vai ser um dos jogos que você vai conseguir ver uma mudança, assim, até que gritante, porque você consegue ver que o personagem ele fica com bordas pretas. Você consegue ver que o gráfico ele fica um pouquinho mais feio, a ambientação ela fica um pouquinho mais feia, você consegue ver muitas coisas que não tem o anti-aliasing, você consegue ver que o Play 2 não tem o anti-aliasing dele, mas você também consegue perceber que aqueles bugs que tinham foram embora, sabe? Então é um por outro, né? Você pode jogar sem bugs, mas você tem uma qualidade meio ruim, eu pelo menos acho meio ruim, porque a gente está em 2021. Então a gente merece pelo menos renderizar alguns jogos em 1080p pra ver como é que eles ficam, até pra ver se eles ficam mais interessantes do que os jogos originalmente. Que eu já vi um vídeo onde o cara renderizou um jogo de PlayStation 1, onde era tudo ferrado, onde a gente conseguia ver vários quadrados e uns bagulho assim. E depois dava pra ver tudo claramente, sabe? Até redondinho, tinha até anti-aliasing no jogo, sabe? Era incrível. Queria avisar pra vocês que mesmo renderizando o PlayStation 2 em 480p, continuei deixando o entrelaçado desativado, porque realmente, cara, fica muito chato, pra mim, pelo menos, é muito irritante você ver as linhas cada vez que tem algum movimento no jogo. E o jogo ele é cheio de movimentos, então toda hora você vê um bagulho dos entrelaçados, cara, isso me dá uma agonia do caramba. Quase esquecendo de avisar, eu deixei o jogo pra renderizar em 16:9, que é o widescreen, eu não deixei ele 4:3. Então ele tá o 480p renderizado em 16:9, por isso que a imagem ela parece um pouquinho melhor, só que com um blurzinho a mais. Então agora eu vou deixar um pouquinho da luta do Vegeta contra o Mestre Kami em 480p e logo em seguida, mais no finalzinho, eu vou mudar para 1080p para vocês verem como é que fica a diferença.
próximo a gente começa com o Rayman 2 e ele está em 480p, que é o nativo do PlayStation 2. Vocês podem ver que o jogo ele é bem bonito, apesar de estar em 480p. Ele tem umas texturas bonitas, porém quando você joga ele pro 1080p, o jogo ele fica bem mais interessante, ele fica mais redondinho, ele fica mais... Ele fica bem mais interessante, ele fica bem mais bonito, né? As texturas elas dão uma subidinha, você consegue ver um pouco de profundidade de campo, você consegue ver que as paradas elas ficam mais redondas, o Rayman fica até mais interessante. Então, tudo no jogo dá uma boa melhorada, tá? Queria falar pra vocês também, galera, que pode ter um pouquinho de discrepância entre as coisas, pra vocês pode estar de um jeito mais... tá muito parecido, sabe? Mas pra mim, quando eu jogo exatamente no emulador e vejo isso de perto, assim, o que acontece, eu consigo ver que tem uma mudança, tipo, bem drástica, sabe? Então, vocês talvez não vejam isso tanto pelo fato do jogo estar sendo renderizado em 16:9 e quando eu estou editando o vídeo também é editado em 1080p. Então, talvez tenha um pouquinho de diferença, mas a qualidade gráfica ela foi reduzida, como eu disse pra vocês. E também, como eu disse antes, o não entrelaçado, eu deixei ele não entrelaçado, para que fique a experiência mais parecida com o PlayStation 2 possível, né? Cara, o Rayman é um jogo que eu gosto bastante, certo? Eu não cheguei a jogar o Rayman 1 nem o 2, mas eu cheguei a jogar o Rayman 3, que por sinal eu gostei bastante. Mas eu fiquei muito triste que o Rayman que eles fizeram novo, ele não era 3D, e também não era um Rayman de exploração como é o Rayman 2 e o 3, certo? E, cara, eu desejaria muito que a Ubisoft fizesse um Rayman que fosse igual o 2 e o 3, só que um mais top, né? Mudando do 480p para o Full HD, a gente consegue ver que tem uma diferença enorme. A gente consegue ver, primeiramente, que as texturas elas ficam mais vívidas, você consegue ver elas melhor. Não tem mais aquele blur que tinha antes, que o Play 2 adiciona isso por causa da limitação de hardware. Então eles usam isso como uma habilidade gráfica para poder disfarçar certas coisas, certo? E, cara, fica tudo bem bonito, sabe? O jogo ele fica bem mais vivo. Bem, o próximo jogo é Sonic Riders Zero Gravity, um dos meus jogos favoritos do PlayStation 2. A gente não vai ver uma mudança gráfica tão drástica aqui, tanto que é por isso que eu quero mostrar pra vocês que a renderização no PlayStation 2 em Full HD talvez não mude em alguns jogos, tá? A gente pode ver que tem alguns bugs gráficos, seja algum bug de aparecer coisas em 4:3, mesmo o jogo estando sendo renderizado em 16:9, que é o widescreen. A gente vai ver que o jogo ele usa várias ferramentas de motion blur, que é para disfarçar os efeitos, para dar um tchan nos efeitos. Porque quando eu jogava ele no PlayStation 2, eu lembro que tinha bastante coisa que borrava o jogo bastante, sabe? Pra não mostrar as imperfeições que o jogo tinha. Então isso é uma técnica que eles usavam no PlayStation 2. Vocês vão poder ver que quando eu aperto R1, que é que eu uso o poder da pulseira de gravidade, que a tela fica toda bugada, né? Isso acontece porque eu não sei exatamente, tá? Eu só sei que acontece e eu não consigo arrumar isso de jeito nenhum. Lembrando que esse negócio que eu acabei de falar, deles usarem borrados para disfarçar imperfeições do jogo, isso foi usado no Watch Dogs 1. Quando você entra num carro com o Aiden Pearce e você entra na primeira pessoa, você consegue ver a parte da frente do para-brisa claramente. Quando você vai tentar ver a parte de baixo, onde você tem o volante, aparece tudo borrado, que no caso eles usam para não aparecer a imperfeição do jogo. Então, mudando do Full HD para 480p, a gente consegue ver que o uso de ferramentas para deixar o jogo borrado ela é bem alta.
não só deixar o jogo borrado, mas tem muita coisa que diminui, né? As texturas elas ficam um pouco mais feias, você não consegue enxergar muito bem como o jogo tá acontecendo, sabe? Então tem muita coisa borrada, pelo menos pelo meu ver, sabe? A gente pode ver também que o jogo ele não buga quando eu aperto R1, certo? Ele fica com o gráfico que é pra ficar do jeito certo, né? Ele não fica com aquela tela toda bugada que é uma cor só. Isso talvez acontece pelo fato de quando eu estou renderizando o jogo na versão nativa, está sendo por software, onde eu não posso deixar o jogo em 1080p, o que eu acho isso muito ruim. Porque o jogo ele fica jogável muito tranquilo, nenhum bug gráfico, nem nada. Agora, quando eu rodo ele em 1080p, eu sou obrigado a usar, mesmo sendo OpenGL ou DirectX, eu tenho que usar ele pelo hardware. O que acontece os bugs gráficos, mas ou assim eu consigo renderizar ele em 1080p. Agora vamos para um jogo maravilhoso que era muito parecido com Need for Speed, que é o Midnight Club 3 Dub Edition. Midnight Club eu cheguei a jogar o 2 do PC e também eu joguei o Midnight Club 3 do PlayStation, porque se não me engano ele apenas tinha para PlayStation. Nesse vídeo que eu tô mostrando pra vocês eu tive que deixar sem som, porque sem querer quando eu fui gravar eu esqueci de desativar as músicas, só fui lembrar isso no final da gravação. Mas vocês estão vendo ele sendo renderizado agora em 480p, o jogo ele tem um gráfico razoável, certo? Ele não é tão feio também, ele é bem legalzinho, ele é bem divertido também, ele tem umas missões muito massas. E nesse vídeo eu nem fiz nenhuma missão, eu apenas fiquei dando um rolezinho pra vocês verem bem como é que funciona o jogo no 480p, pra vocês verem o que tem no jogo, o que não tem, o que é muito usado. Vocês podem ver que eles usam muito aquele bloomzinho que você mexe e aparece um rastro da luz, sabe? Então vocês vão ver que isso depois ele vai mudar levemente e vocês vão ver que o jogo ele não vai mudar muita coisa, a não ser que ele vai ficar bem redondinho e bem gostosinho de jogar. O que eu acho bem estranho no jogo é que, tipo, no 480p ele parece que tem um filtro meio estranho, sabe? Eu não sei, é uma parada meio estranha que tem no jogo. Vocês vão ver que quando mudar pro 1080p, vocês vão ver que esse filtro vai sumir, sabe? É bem estranho, cara. É uma coisa bem assim que eu não consegui entender muito bem, não. Passando do 480p para o Full HD, a gente consegue ver já algumas mudanças drásticas. O jogo não tem mais aquele filtro escroto que tinha antes. Fica tudo bem mais claro de você conseguir ver. A textura do carro ela muda muito alta. Na verdade, a textura do jogo inteira muda muito, tá? Muito, muito mesmo. A única coisa que a gente vai ter de ruim é um pequeno bug nos faróis, mas isso, cara, não é nada comparado ao que o jogo fica, tá? Ele vira um joguinho um pouco melhor, assim, sabe? Uma coisa que vocês podem prestar bastante atenção é nas luzes. Vocês lembram antes, quando você olhava para os postes, ou qualquer luz que passava, ela deixava meio que um rastro? Você pode ver que isso some totalmente. A gente pode ver que tem alguns bugs também de quando você está vendo muito rápido, ou quando solta nitro, começa a ficar tudo com blur em volta, mas logo quando ele passa esse efeito do nitro, o blur some, sabe? Então, tipo, é uma coisa meio bizarra que acontece, cara, mas é bem interessante. Uma coisa que eu esqueci de fazer nesse vídeo foi que o seguinte, desativar o bilinear do PlayStation 2. E mesmo assim, o jogo ele continuou bonito, sabe? Mas é bom saber que mesmo tendo um jogo de muitos anos atrás, que você pode rejogar esse jogo e ainda conseguir renderizar ele com um gráfico bem melhor, pra não só você ter a nostalgia, você também ter um gostinho diferente da gameplay que você teve no passado, sabe? E tinha que estar na lista um dos piores jogos que a EA fez para o PlayStation 2, que é o Need for Speed Undercover. Você já jogou esse Need for Speed Undercover, cara?
eu recomendo que você não jogue, sinceramente. Esse jogo tá sendo renderizado em 1080p, apesar do jogo ser um lixo, né? Pelo amor de Deus. Ele foi um dos únicos jogos que eu tive problema em renderizar pelo fato de ele rodar a 40 FPS, 50 FPS e não ficar um FPS constante, sabe? Então vocês vão ver bastante lag e bastante bugs nesse jogo, tá? Aí vocês me perguntam, eu faria vídeos, por que você fala que o jogo é uma bosta? Então é porque é o seguinte, como esse jogo foi o último jogo da EA no PlayStation 2 e tinha o PlayStation 3 que tava começando a vir, já tava começando a ficar tudo mais moderno, eles fizeram esse jogo nas coxas. Então vocês vão ver durante a gameplay que o jogo ele tem modelos do Need for Speed Carbon, do Need for Speed Most Wanted, mapa do Need for Speed Carbon e do Most Wanted, mapa, minimapa, ícones, sem contar na HUD, né? Porque esse velocímetro do Need for Speed Carbon é bonito, do Underground é bonito, você pode até mudar. Do Most Wanted também é bonito, você pode mudar. Daí você vem pra esse, que eles só botam uma fonte Arial, escrito km por hora embaixo, sendo que todos os outros, eles não fizeram isso. E nesse eles fizeram e deixaram desse jeito. Então, por isso que eu não gosto desse jogo, porque eles fizeram nas coxas. A versão de PC ficou boa, ficou melhor. Não aquilo tudo, mas tipo, a versão de PlayStation 2 é literalmente uma piada que os caras fizeram, certo? Porque ficou uma desgraça. Assim, na minha opinião, eu acho que a EA ela perdeu uma oportunidade muito boa, que era sair do PlayStation 2, forçando o console ao seu máximo, fazendo um jogo com muita qualidade, onde pudesse até vender bastante cópia, certo? Forçando, tipo, o máximo, assim, porque tem jogos no PlayStation 2 que eles, tipo, puxam toda a potência do console pra poder, tipo, fazer um jogo bonito, sabe? Então eles poderiam ter feito isso, ter botado coisas novas no jogo, pra eles saírem do PlayStation 2 com uma fama de tipo, caramba, a EA fez um jogo muito foda pra PlayStation 2, como será que vai ser pra PlayStation 3 ou 4, sabe? Mas não, eles simplesmente pegaram o jogo, fizeram um cocôzinho em cima e falaram assim, toma aqui, compra essa desgraça. Então vamos lá, quando eu renderizo o jogo pra 480p, que é o do PlayStation 2 de verdade, vocês podem ver que o jogo ele dá uma caída muito hard. Lembrando que eu tô renderizando no PC, então vocês podem ver que no PlayStation 2 seria muito pior do que vocês estão vendo aqui, certo? Então aqui tá não entrelaçado, certo? E tá com algumas coisas ligadas. Então, tipo, o gráfico seria muito pior do que vocês estão vendo aqui. O jogo ele é tão ruim que ele copia aquela parte que você foge no final do Need for Speed Most Wanted. Tanto que eu até mostro na gameplay pra vocês. O jogo ele é tão ruim que quando eu tento voltar pro 1080p, o jogo simplesmente buga e fica 3 FPS. E eu não consigo mais fazer nada a não ser fechar o jogo. Os caras fizeram uma cópia tão clara que eles nem bloqueiam aquela parte no Most Wanted e tem uma pedra. Eles simplesmente deixam aberta, você pode pular pro outro lado, você não consegue voltar, certo? Então, tipo, literalmente o jogo que eles fizeram foi só pra... fizemos um joguinho aqui no Play 2, o último deu. Então, galera, me despeço aqui com o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, que vai ter um vídeo sobre ele, especialmente, que é o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, porém com alguns mods para deixar ele mais versão HD, digamos assim. E ele renderizado em 1080p, junto com esse mod que deixa em HD, fica muito bom e muito interessante, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem que eu renderize algum outro videogame que não seja muito novo, tipo PlayStation 3, 4, sabe? Que não vai rodar no meu PC, claramente. Deixa aqui nos comentários, eu posso estar tentando renderizar alguma coisa como PlayStation 1 ou GameCube em HD, certo? Pra ver como é que fica. Peço que vocês sigam o meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. E eu acho que é isso aí. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e... valeu, até o próximo vídeo.